Samsung com Intel Core i5, Windows 10 mais pacote Office por apenas R$ 2.599 e ainda ganha uma bola de futebol, não vai perder. É por tempo limitado, a Black Total é só na Casas Bahia, aproveite! O Hospital Veterinário Limeira está aberto 24 horas por dia. Atende animais de Limeira e região. Oferece conforto e qualidade de vida para o seu pet. O Hospital Veterinário Limeira trabalha com tecnologia de ponta e oferece a mesma qualidade de atendimento das grandes capitais. Desempenho para diagnóstico preciso e rápido, profissionais especializados em todas as áreas da medicina veterinária, exames laboratoriais, vacinação e consultas. Hospital Veterinário Limeira, 24 horas. Dr. Trajano, 1317 no centro, 3441-2827. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Foi liberada hoje, às 9 da manhã, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2018. O lote contempla também restituições residuais de 2008 a 2017, segundo a Receita Federal. Terão prioridade para receber a restituição idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, e pessoas com alguma deficiência física ou mental ou doença grave. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, no número 146. Há ainda aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta. A restituição fica disponível no banco durante 1 ano. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode entrar em contato pessoalmente com qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. São 11 horas e 49 minutos, 11h49 é ponto final no A Voz do Povo desta sexta-feira para estabelecer o colóquio. Colóquio com Caio Bortolã, que apareceu hoje por aqui nessa sexta-feira, todo vistoso, rapaz. Como você tá vistoso, Caio Bortolã? Você gostou, Ivan? Bom dia. Bom dia, Ivan. Você tá vistoso. Obrigado, Ivan. Se isso for um elogio, claro. É um elogio. Obrigado, Ivan. Claro que é um elogio. Eu vim com uma blusa de moletom branca e laranja. Vistosa. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver nesta sexta-feira, muito fria. Acho até que o dia mais frio do ano. Ah, você tá brincando. Pelo menos segundo a minha própria sensação. Ah, sim, claro. A sua sensação, porque... A minha, né? Não das demais. A sua sensação. E nem dos termômetros. Porque os termômetros da Unicamp marcavam hoje, a temperatura mais baixa hoje marcada foi de 15 graus. Senti muito frio pela madrugada, no começo da manhã e ainda agora pela manhã. Por isso que eu tô você tá friorento, com essa blusa grossa aqui. Você tá friorento, não tá para tudo isso. Doutora Priscila não veio hoje? Hoje não. Hoje faltou? A Priscila sumiu? Escafedeu-se? Se ausentou. Uma pena. E deixou aqui uma órfã, uma legião de fãs.
Doutora Priscila faz muita falta ao programa. Prestação de serviço é o que caracteriza o trabalho da educadora. Aliás, tem um político aí, Ivan, dizendo mentiras a nosso respeito. Ah, mas político fala... Político só fala mentira. Alguns falam verdade. Eu não posso me basear... Eu não posso generalizar. Você tem toda a razão. Eu não posso me basear apenas nos maus, não é? É verdade. Não vamos cair na regra da generalização. Você tem razão. Peço desculpas pela generalização. Políticos bons e honestos e bem intencionados. Mas afinal de contas, eu não estou no Facebook, né? Mais um... Preciso tomar cuidado com o que falo. Safado, sem vergonha, canalha, da estirpe daqueles que compram voto. Este político em questão é daqueles que compram voto. Compram voto para ganhar a eleição, compram voto quando se sentem pressionados e querem resolver alguma questão, compram votos, compram pessoas. É esse tipo de político ao qual eu estou me referindo. Sei. Anda dizendo mentiras por aí a meu respeito, a respeito da minha família, a respeito desta educadora. Eu quero dizer, esse político safado, canalha, mau caráter, falso. Nota de $3, já viu? Nota de $3? Rapaz, se tiver, eu quero. Nota de R$3, mas não viu? vale nada, né? Não vale nada. Como esse político, também não vale nada. Nota de $3 não vale nada. Comprador de votos, entre outras coisas. Eu quero dizer a esse político que não minta a meu respeito. Eu não sou da sua laia. Não minta a meu respeito. Eu não ajo como você age. Não minta a meu respeito. Só porque eu falo verdades a seu respeito. Que coisa, Naiva? É que você não pode falar o nome dele, né? Porque a coisa está no terreno da fofoca, né? Mas é que eu sou abordado por algumas pessoas que vêm me trazer histórias, e como são muitas pessoas trazendo a mesma história, é bem possível que tenha fundamento. Sim. Vamos pular essa parte, então? Nós só não pulamos uma parte, a do nosso alinhamento com o povo. Nós não temos alinhamento com políticos. Políticos podem ficar incomodados à vontade. Aliás, fiquem incomodados mesmo. Acho. O nosso trabalho tem a missão de incomodá-los. Os políticos aqui de Limeira têm de ficar incomodados com o nosso trabalho. O nosso trabalho tem a missão de incomodá-los. Desconfortáveis. Tem que deixá-los desconfortáveis. Nós somos os olhos e os ouvidos da população. Temos alinhamento com o povo, sobretudo mais pobre. Prestamos serviço todo dia. Nas 24 horas do dia. O Temer está sendo investigado, né? De novo? Ele diz que não se opõe à quebra do seu sigilo telefônico, à quebra do seu sigilo bancário. Nós também não, né, Ivan? Não. Você se opõe? De jeito nenhum. Eu não me oponho. Eu não me oponho. Não precisa nem pedir na justiça. Se me acusar de qualquer coisa, nem precisa ir na justiça. Nós trabalhamos limpamente e recebemos nossos salários limpa e honestamente para desenvolver o nosso trabalho. Aliás, uma empresa de comunicação que se preze tem que ser como a nossa é, sustentada pelo dinheiro da publicidade. As nossas são Educadora e Estereosom, sustentadas pelo dinheiro da publicidade, do mercado publicitário, que é para onde nós estamos voltados. E o mercado publicitário compra resultado. O mercado publicitário faz a compra técnica. E nós estamos voltados o tempo todo para o resultado. Ou você fica falando, damos resultado. Você fica falando essas coisas aí, o público ouvinte fica ouriçado lá. Mas que será que o Caio Bortolã está falando? Ele está se referindo ao quê? A quem? Você me falou aqui... Eu estou me referindo a falácias. Você me falou aqui o que é. Você não pode dizer o nome do cara. Afirmações mentirosas. Eu estou me referindo a mas pessoas tem um cara espalhando mentira por aí. Tem um cara espalhando mentira por aí. Um político, né?
político, denegrindo minha família, a mim, a esta casa. Porque chega um momento, Ivan, chega um momento em que não resta a esse tipo de pessoa outra alternativa. Posso falar alguma coisa? Claro. Tem um político na cidade falando que a educadora bate num político porque recebe dinheiro de outro político. Sim. É isso. É em isso. resumo, para não... Sem citar nomes. Sem citar nome. Em resumo, é isso. O cara sai por aí falando... Porque às vezes o cara se encontra com alguém e alguém pergunta: puxa, mas os caras lá da educadora estão baixando um pau em você, hein, rapaz? Por que a educadora está baixando um pau em você? Aí ele fala assim: é porque o outro lá tá dando dinheiro para ele. Isso, tá pagando, exatamente. Tá pagando para que falem mal de um e bem do outro. Agora o ouvinte mais ou menos entende do que se trata, então. É disso que se trata. O cara apanha aqui, e aí o cara pergunta para ele: mas por que você apanha se os caras estão batendo em você lá? Você tá apanhando dos caras lá, e por quê? Eles levam dinheiro de outro para bater em mim. Isso. E aí eu pergunto: quem tem medo da verdade? Quem tem medo da verdade? Porque a população tem de receber a informação útil para o seu dia a dia de maneira absolutamente responsável, que é o que nós fazemos todos os dias aqui. Vai agradar todo mundo? Evidente que não vai, né? Nós fazemos jornalismo de opinião, os poderosos vão ficar incomodados, vão ficar desconfortáveis. Mas isso não me interessa. Eu não estou aqui para ser amigo de político. Nunca estive, Ivan. Não. Eu posso até ter amizade com uma pessoa que está na política. E tenho amizades, bom relacionamento. Da porta do estúdio para fora, da porta do estúdio para dentro. Com a pessoa que está na política. Agora, com o compromisso que esse cara tem político, eu não tenho nada a ver com isso. Você quer ver? Essa é a questão. Exemplos de coisas que nós noticiamos ou comentamos e que incomodam políticos. A Gazeta de Limeira deu, matéria da Renata Reis, a seguinte notícia: prefeito de Limeira, enquanto vereador, antes de ter o seu mandato de vereador cassado, ele apresentou a lei do ficha limpa municipal. Virou prefeito, sabe o que ele fez? O quê? Contratou ficha suja. Epa, assim não pode. Aliás, enquanto candidato, se aliou com ficha suja. Não está certo isso. Faço o que eu digo... Não faço o que eu faço? Não faço o que eu faço? É possível que ele quisesse que nós esquecêssemos disso para que a população também esquecesse. Mas fez um barulho na época. Eu ajudei a amplificar esse barulho. Do Ficha Limpa Municipal. É importante? Importante. O lançamento foi na OAB, na sede da OAB aqui em Limeira. Eu estava lá. Com pompa e circunstância? Isso. Ainda no ano de 2011, eu estava lá. No lançamento na OAB. Colhendo assinaturas, depois virou projeto, ficha limpa municipal. Ainda candidato, ele se aliou a um ficha suja. E quando vira prefeito, ele contrata um ficha suja. Que depois teve de exonerar. Porque a imprensa, porque a Renata Reis descobriu. Lá, né? Porque a Renata Reis descobriu. Você sabe que eu li essa notícia, Caio, e teve uma coisa que me provocou assim muita atenção. Um determinado trecho em que diz assim, que uma certidão negativa foi apresentada. Sim. Ora, como que se apresenta uma certidão negativa de alguém que é condenado? Não sei responder. Eu achei muito estranho isso. Não sei responder. Gostaria muito de ver essa certidão negativa. Mais que isso, Ivan, perceba o caminho de incoerências desse senhor Alcaide. Lança o projeto da ficha limpa municipal. Eu estava lá, na sede da OAB aqui em Limeira, na Rua Estreita, Ivan, na Rua Conselheiro Saraiva. Eu estava lá, a imprensa estava lá, nós divulgamos aqui, aliás, nós apoiamos aqui. Uma iniciativa nobre, ficha limpa municipal, aprovada na Câmara Municipal, que virou bandeira do então candidato. Era o candidato que empunhava a bandeira da ficha limpa na política. Antes até da eclosão da Operação Lava Jato.
Antes disso, em 2012 ele planejava ser candidato a prefeito. Aí teve um problema dentro do PMDB, o Milton Caram fez uma pesquisa, ele aparecia com 1 ou 2% na pesquisa. Aliás, minto. A pesquisa não foi do Milton Caram, a pesquisa foi da Gazeta de Limeira, que contratou a Limite e a Gazeta colocou na primeira página o atual prefeito com 2%. E o Paulo Radiche à frente dele. O que fez o Milton Caram, que é um sábio político? Fez uma costura, na época, com o PSB do Paulo Radiche, com o PT, do então presidente Lula, e com o seu MDB, na época PMDB, que garantiu, por exemplo, a Secretaria da Saúde para o Raul Nilsen. Resumo da ópera: a jogada política do Milton Caram, que tirou da jogada o prefeito de agora, deu certo. Ele entrou no barco que ganhou a disputa, que foi campeão das eleições, vencedor, melhor que campeão, né? No primeiro turno, e conseguiu secretarias para ele. O próprio Milton Caram virou superintendente do IPML, e o PMDB ainda fez 2 vereadores à época. Aí o atual prefeito ficou muito bravo com o PMDB, muito bravo com o Milton Caram. Se sentiu traído. Se sentiu traído. E, inclusive, pelo fato dele ter cometido infidelidade partidária na época, ele bancou outdoors na cidade, PMDB saúda com o nome dele, a foto dele, e logo depois ele perdeu seu mandato de vereador por ter saído do PR, que era o partido dele na época. Foi colocado no PR pelo René Soares e foi para o PMDB. Foi isso que aconteceu na época. Não disputou as eleições de 2012. Todo mundo sabe que o Paulo Radiche ganhou, foi prefeito por 4 anos. Ele voltou a disputar a eleição em 2016. Uma das primeiras coisas que ele fez enquanto candidato foi se aliar com ficha suja. Foi o primeiro sinal que ele deu que façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Luta, batalha, cava um espaço na imprensa, consegue a divulgação do Ficha Limpa Municipal. Usa como bandeira. Dali a 2 anos não consegue ser candidato a prefeito, mas dali a 2 anos é candidato a deputado com a bandeira da ficha limpa na política. Dali menos de 2 anos se associa a um ficha suja para concorrer à eleição para prefeito, que ganha. Dali a menos de mais 2 anos, emprega um ficha suja na prefeitura. Que se não fosse o alarde da imprensa ao trabalho da competente Renata Reis, estaria empregado Laiva. E aí, quando questionam o doutor Daniel de Campos, que é o secretário de Assuntos Jurídicos e que é um advogado competente, com uma história bonita, na própria OAB, na política, no direito, ele diz, não, na verdade, isso não passou por mim, foi uma indicação do próprio gabinete. Uma indicação política. Uma indicação política. Obviamente. Obviamente. Algo contra o Carlos Rossler? Eu não tenho nada contra o Carlos Rossler. Um cara bacana, um cara agradável. Parece que teve, de fato, alguns problemas ao longo dos últimos anos, né? Sobretudo quando era o síndico do Residencial Independência, que nós conhecemos aqui em Limeira como Predinhos da Avenida Campinas. Mas foi vereador, foi suplente de vereador, estava vereador, inclusive, quando votou pela cassação do Silvio Félix. E por conta disso deve ter criado uma amizade com o atual prefeito. Nada contra ele. Agora, o prefeito que defende o ficha limpa não poderia lá atrás ter se aliado a um ficha suja. E não poderia agora empregar um ficha suja, Ivan. Claro que não. Isso é, no mínimo, falta de cuidado. É, no mínimo, para não dizer outra coisa, falta de atenção. Se ele é o autor da lei, piorou, né? Piorou, deveria ser o principal, a pessoa... Não tem outra pessoa que possa ter um zelo maior com a prática dessa lei do que ele. Não é isso? Uma lei criada por ele, quem deve zelar por ela, pela aplicação dela, é ele, mais do que ninguém.
Esquecendo simplesmente o fato de que ele é o prefeito da cidade. Tem de dar exemplo, não é? Sim. Tem de dar exemplo. Acima de tudo, acima de tudo. Você quer ver um fato interessante, Ivan? Vitor Nosseis. Sabe quem é Vitor Nosseis? Não. Vitor Nosseis é ex-presidente do PSC, Partido Social Cristão. Aqui de Limeira? Não, nacional. Nacional? Vice-presidente nacional do PSC. Sabe quem está no PSC? Quem? O vice-prefeito de Limeira, o Júlio César. De vez em quando ele muda de partido, né? Há 2 anos ele era Democratas, agora ele é PSC. PSC é o partido que lançou o Pastor Everaldo, candidato a presidente do Brasil em 2014. Lembra dele? Pastor Everaldo? Aquele que soltou um pum na entrevista com William Bonner, na TV Globo. Você tá brincando? É. No Jornal Nacional, William Bonner e acho que a Fátima Bernardes, à época, entrevistaram todos os candidatos a presidente. A Dilma, o Aécio. O cara não fez isso. Tem na internet. Vá. É. Não, põe aí que eu quero ver. Pastor Everaldo. Pastor Everaldo soltou um no Jornal Nacional? Eu entendo. É natural, né? Que um candidato fique nervoso numa entrevista ao vivo, no principal telejornal da principal emissora do Brasil. Mas ele deu um pum. Soltou um pum. No mundo real. Não. Nós temos a imagem aí? Se você tiver isso aí, põe, porque eu não vi isso aí. Vamos colocar a imagem do pastor Everaldo. Isso é o máximo. Dando entrevista, concedendo a entrevista é o máximo ao William Bonner em 2014, antes da eleição presidencial. Isso não tem nada a ver com um ato de corrupção ou algo que seja desairoso ao político. Mas ele, nervoso, acabou soltando um pum na entrevista. Você não se lembra disso, Não, Ivan? eu não vi isso, cara. Isso circulou pelas redes, não é uma montagem. Foi um momento de... Temos a imagem? Foi um momento de constrangimento do candidato. Vamos rever. O senhor será obrigado a fazer para obter o apoio necessário para realizar essas mudanças todas. Essas concessões vão descaracterizar completamente as suas propostas, candidato. O senhor sabe disso. No mundo real... É verdade? Isso aconteceu. Não é fake news? Olha, pode até ser que seja, mas isso circulou à época. Se foi montagem... Meu Deus do céu. Se foi montagem, ele ficou com cara de quem soltou o pum. Se foi montagem, a montagem ficou famosa. Se não foi montagem... foi uma história dele num dado momento. É um ser humano, né, Ivan? Olha, não, entendo, mas o Bonner fez cara de que ele soltou pum. E ele fez cara de que soltou pum também. Se foi uma montagem, foi uma montagem muito bem feita. A moça lá, como é que é o nome dela? A Carla Vilhena. Carla Vilhena. Ah, não, perdão, a Patrícia Poeta. Patrícia Poeta? Patrícia Poeta. Fez cara de quem ouviu o pum e ele fez cara de quem soltou. Dá pra rever? É uma pena que o Facebook vai derrubar. O Facebook vai derrubar porque nós estamos usando imagens que pertencem à TV Globo, né? Mas pro ao vivo agora... Pro ao vivo agora... Vamos mostrar novamente esse lance e aí julga quem quiser julgar, né? Se ele realmente soltou um pum ou se ele não soltou um pum. Tem gente aqui fazendo... O meu xará tá dizendo aqui, ele só soltou um pum. Tem gente que vive fazendo... Realmente, tem razão. Tem outra imagem? Não, mas é o supra-sumo do mico, né? Rapaz, eu lamento profundamente por ele. É que é o supra-sumo do mico. Mas é uma coisa de ser humano, né? Todo ser humano solta pum, né? Sim. Tem de novo pra gente olhar? Vamos olhar novamente, aí você julga se ele soltou pum, se foi uma montagem ou se não foi uma montagem. As concessões que o senhor será obrigado a fazer para obter o apoio necessário para realizar essas mudanças todas, essas concessões vão descaracterizar completamente as suas propostas, candidato. O senhor sabe disso. Ficou todo mundo com cara de pum. Todo mundo com cara de pum. Se foi realmente um pum,
Se não foi... Olha, se não foi, ficou todo mundo com cara de pum. Mas essa notícia não é uma montagem, Ivan. Não, né? O ex-presidente nacional e fundador do Partido Social Cristão, PSC, Vitor Jorge Abdala Nóceis, é alvo de um inquérito em andamento no Ministério Público de Minas Gerais, que apura a destinação de recursos da Fundação Instituto Pedro Aleixo, FIPA, vinculada ao PSC até 2017 e financiada pelo fundo partidário para pagar prostitutas. Segundo a investigação, o pastor? Esse pastor? Não o Everaldo. Não foi ele. O pastor Vitor Não é o homem Nóceis. do Pum. Não, o homem do Pum e o pastor Vitor Nóceis são inimigos de primeira ordem. Mas, segundo a notícia, o ex-presidente e fundador do PSC, partido do vice-prefeito aqui de Limeira, teria usado o dinheiro do fundo partidário para pagar... Que é dinheiro nosso. Para pagar prostitutas. Que é dinheiro público. É nosso dinheiro. E nós temos uma fala dele aí, não temos? Do Vitor Nóceis? Falando sobre ética, falando sobre hipocrisia, sim, falando claro, sobre... Claro. Eu gostaria de poder reproduzir a fala desse político, até então presidente de honra do PSC, pelo menos até o ano passado, falando sobre ética, sobre correção. Ele que teria gastado o dinheiro do fundo partidário para pagar prostitutas, e parece que há inclusive uma fala em que ele diz que não vê nenhum problema nisso, porque pagando as prostitutas, ele ajuda as prostitutas a comer. Não, ele é muito cara de pau. Ele é muito. Vamos ouvir e ver a fala desse senhor Vitor Nóceis. Estou vendo uma fofoca, diz que eu dei dinheiro, né? Eu dei dinheiro da fundação para comer as putas. Conversa dela, eu dei mesmo. E comi, qual o problema? E agora? Vai fazer o que comigo? Dei, mas elas se formaram, eu recuperei as todas para a vida. Você vê, a Samanta é uma mesmo. Aquele é outra. Tem umas 3 lá na Europa, já viraram, tudo virou gente. Formaram. Tem mais de 20. Rapaz, esse áudio está sendo atribuído a ele. O cara é muito cara de pau, ele não é pouco, não. Não é pouco, não, ele é muito. Se tudo isso é verdade, né? O Pum não é nada. O Pum não é nada perto disso. O Pum não é absolutamente nada. Chega a informação de que o Pum é uma montagem. Olha, muito bem feita, porque ficou todo mundo com cara de pum ali. O áudio foi obtido pelo Jornal Extra do Rio de Janeiro na prestação de contas do PSC, referente a 2017. Esse áudio do cara falando essas bobagens. Que foi enviado ao Tribunal Superior Eleitoral. Desde o ano passado, a fundação não tem mais ligações com o PSC. Segundo o partido, Nóceis foi expulso no final de 2017. Tem novamente o áudio? Não do Pum, por favor. Não do Pum. Dá pouca vergonha. O áudio do cara aí falando sobre as prostitutas. Eu estou vendo uma fofoca, diz que eu dei dinheiro, né? Eu dei dinheiro da fundação para comer as putas. Conversa dela, eu dei mesmo. E comi, qual o problema? E agora? Vai fazer o que comigo? Dei, mas elas se formaram, eu recuperei as todas para a vida. Você vê, a Samanta é uma mesmo. Aquele é outra. Tem umas 3 lá na Europa, já viraram, tudo virou gente. Formaram, tem mais de 20. Esse cidadão é candidato? Não. Que ele bom. foi expulso do partido. Que bom. Quem manda no partido é exatamente o pastor Everaldo, que é uma espécie de inimigo de morte desse pastor. Mas foi ele quem fundou um partido político. Espera um pouquinho, o pastor Everaldo é inimigo de morte deste pastor? Esse cara é pastor? Não, eu não sei se ele é pastor, mas ele foi fundador da sigla. Falava pela sigla, foi presidente da sigla, do PSC. Sei. Até o final do ano passado, mas segundo a informação, ele teria sido expulso do partido exatamente por conta, ex-presidente do PSC. É investigado, notícia que circulou ontem, inclusive, por pagar prostitutas com dinheiro do fundo partidário. Foi presidente nacional do PSC de 85 a 2005.
mas eu não consigo identificar aqui se ele era pastor evangélico ou não, se ele foi pastor evangélico ou não. Tem um vídeo dele próprio se apresentando aqui. Eu vou pedir para que o Gustavo procure. Vídeo do pastor Vitor Nóceis. Ah, é pastor mesmo. Ou do político Vitor Nóceis, na página do Jornal Extra, em que ele fala representando o partido. Que publicou esses áudios aí. O Jornal Extra publicou esses áudios. Que publicou esses áudios. A partir desse vídeo, nós vamos poder comparar as vozes, né? Se as vozes são, de fato, a mesma voz, né? Não, mas é um indicativo, Ivan, do tipo de gente que está à frente dos partidos políticos, que está cuidando dos destinos do Brasil. Impressionante. Né? É impressionante. O nível, né? A qualidade. É impressionante. Que nível. Do sujeito, como ele se refere às prostitutas, dizendo que as recuperou. As recuperou para a vida, né? Pra vida. Dando dinheiro. Tudo bem, ele pode até ter frequentado prostíbulos, mas não usando o dinheiro do fundo partidário. Você concorda? Ele pode até frequentar essas casas de... Não sejamos hipócritas. Prostituição, não sejamos hipócritas. Não, a esse ponto não, claro que não. O sujeito frequentar prostíbulo, pagar prostituta por sexo, problema dele, né? Evidentemente que não é nada dignificante. Não. Não é? Não é a coisa que se coloque no currículo, né, de ninguém. Não é digno, porém é problema dele. Não, e acontece, né, Ivan? Sim. E há casas de prostituição, Isso. não é segredo para ninguém. Sim, é problema Tem dele. o vídeo dele aí? E estatizou a mentira, a mistificação, o engodo, a hipocrisia e o crime. O que é institucionalizar? É dar caráter e ação de governo. Uma fofoca diz que eu dei dinheiro, né? Eu dei dinheiro da fundação para comer as putas. Conversa dela, eu dei mesmo. E comi, qual o problema? E agora? Vai fazer o que comigo? Dei, mas elas se formaram, eu recuperei as todas para a vida. Você vê, o Samanta é uma mesmo. Aquele é outra. Tem umas 3 lá na Europa, já viraram, tudo virou gente. Formaram. Tem mais de 20. Para que tudo estivesse... Esse é o vídeo, esse é o áudio anterior. Pausa um pouco o áudio anterior. Parece a mesma voz. Para que nós façamos a comparação da voz. Esse é o áudio anterior, de fato, esse áudio anterior é dele. Solta, por favor. Né? Eu dei dinheiro da fundação... Não, Gustavo, não. O áudio dele, político. Pregando moralidade. Ele pregando moralidade, de terno e gravata. O trabalhismo petista institucionalizou e estatizou a mentira, a mistificação, o engodo, a hipocrisia e o crime. O que é institucionalizar? É dar caráter e ação de governo. Lembra a voz, sim. É que não. Pronto. Aí ele está falando num tom mais alto, né? E lá ele está falando de uma maneira mais. Está falando mais baixo, de maneira mais ponderada, gravando um vídeo para televisão. Mas lembra a determinados pontos, né? Da voz, da forma, da maneira dele falar, que você percebe que são muito semelhantes, né? Muito semelhantes. Se não for a mesma pessoa, é realmente muito parecido, né? São essas pessoas que cuidam. Pregam moralidade e cuidam de partidos políticos e vão ditam usar os destinos do nosso Brasil. Fundo partidário, que é dinheiro nosso, no prostíbulo. No prostíbulo. Sim. Quer ver outro exemplo da má política? Quero. Valdemar da Costa Neto. Conhece Valdemar da Costa Neto? O dono do PR. Famoso. Lançou Tiririca. Vai lançar agora Tirulipa, a dupla, né? Pai e filho. Vai, né? Tiririca para deputado federal, Tirulipa para deputado estadual e chamou... Tiririca também bacana, né? Vem, fala que não vai sair mais candidato, agora faz o papel de coitado. Faz todo um teatro, mas todo ele é teatro, ator, né? Ele é ator, né? Faz todo um teatro, as pessoas ficam com dó do Tiririca, aí ele se lança candidato, vai receber também uma bela fatia do fundo partidário para sua candidatura e ele se lança candidato sob a égide
do senhor Valdemar da Costa Neto, que agora convidou aquela cabo de nome Kátia, que matou o bandido há algumas semanas lá eu li. na cidade de Suzano. É em Suzano? Esse caso que ficou famoso. Caso que ficou famoso. Na porta de uma escola. Ela né? foi condecorada com justiça pelo governador de São Paulo, Márcio França. Reagiu. Ela reagiu. Um bandido armado. Protegeu por ser polícia, foi tecnicamente perfeita. Fez muito bem. Fez muito bem, fazendo o que fez. E ela estava defendendo seu filho ou sua filha. E a sociedade. A sociedade, ainda que num período de descanso, ainda que né? a paisana. Ainda que a paisana. Sim. E defendeu outras crianças também, outras mães. Muito bem. O vagabundo apareceu lá com arma na mão. na porta Valdemar da da Costa Neto convidou-a para ser candidata a deputada, com uma projeção de 600 mil votos para o seu partido, para o PR. E ela também é assediada pelo partido do Bolsonaro. Já que o brasileiro quer justiceiros, Ivan, ou salvadores da pátria, mais um nome que deve concorrer agora nas eleições de outubro. Realmente a política não está nos seus melhores momentos. Realmente. Nós não estamos vivendo os seus melhores momentos. E isso e a gente fala isso com muita tranquilidade, porque nós dois aqui, o que a gente já apanhou, defendendo a democracia. Sim. O que a gente apanhou defendendo a democracia. E certamente, nesse momento, aqueles que nos bateram, né? Porque a gente defendia a democracia, nessa hora deve estar falando, apontando o dedo pra gente, falando, tá vendo? Tá vendo? Vocês ficam defendendo a democracia. Isso aí é democracia. Não, isso não é democracia. Por favor. Isso é oportunismo. Isso é má política. Isso é má política. Tudo que nós falamos aqui, tudo que nós estamos dizendo, é má política. É uma deformação. Deformação do processo democrático. É gente que ingressa na política com outros objetivos que não o do bem público. É isso. Ainda que como policial ela trabalhe na defesa do cidadão. Ela pode até vir. Mas ela não tem filiação partidária, ela não tem pode projeto até político. vir, viu, Caio? Ela foi perfeita, cirúrgica na ação pode que fez. Até vir mas daí a ser candidata a deputada. Pode até por vir conta a ser, daquilo. pode até vir a ser, nos surpreender a todos e vir a ser uma excelente política. Sim. Pode Sim. até nos surpreender a todos e vir a ser uma excelente política. Porém, o que a gente está falando aqui, para que não haja confusão, interpretações outras, o que a gente está falando sobre a candidatura dela, o lançamento da candidatura dela, é que é o seguinte: você, para se lançar candidato, qualquer um de nós pode ser candidato. A partir do momento que você tem o título de eleitor, você pode votar, você pode ser candidato. Pronto. Brasileiro nato pode ser. Você já está credenciado. Sem problemas com a justiça, né? Sim. Preenchendo todos os outros requisitos legais, pronto, e certamente é o caso dessa moça, ela tem todo o direito de ser candidata, claro. Agora, o problema é o seguinte: você vai ser candidato com quais credenciais? Quais propostas? Não é? Ela matou um bandido numa reação espontânea e legítima na porta de uma escola. Teve um ato heróico, indiscutível. Teve um ato heróico. Maravilha. Palmas. Que bom que ela pôde reagir e evitar que houvesse ali uma tragédia, né, na porta daquela escola, com aquele marginal armado apontando arma para mulheres e crianças, né? Que bom, parabéns. Mas, minha filha, o que mais além disso? Não é? É disso que se trata, é disso que nós estamos discutindo. Cidadão, qualquer um pode se apresentar candidato, mas ele tem que ter, no mínimo, alguma proposta. Sim. Que vise o interesse do bem público. Alguma proposta. Olha, eu vou entrar lá na Câmara dos Deputados para trabalhar nessa linha aqui. Eu vou atuar nessa linha de trabalho. Não adianta você falar que você vai entrar na Câmara dos Deputados para abraçar o mundo com as pernas, que você não vai abraçar o mundo com as pernas. Você tem que escolher, definir uma linha de atuação e segui-la, e persegui-la, aliás, né? Mais que segui-la, persegui-la. Porque não é fácil trabalhar lá dentro. A questão toda é que o Valdemar da Costa Neto, com seu senso de oportunismo, sim, claro, descobriu no Tiririca uma alternativa absolutamente viável para receber votos, né? Eu quero ver se a população do Brasil esse ano
depois de tudo que aconteceu, da crise política, da crise econômica, da crise ética, da crise moral, da paralisação dos caminhoneiros, de toda essa tensão social, se o brasileiro vai separar alguns segundos do seu tempo para pensar que votar em Tiririca não dá? Ou será que o Tiririca vai continuar sendo votado por pessoas simpáticas a ele e ao slogan de campanha, pior que tá, não fica? É triste. Será que o brasileiro não vai acordar nunca? Porque protestar contra os políticos, eu já disse isso aqui, é legítimo. Legítimo, é necessário num momento como esse. É lícito. Agora, eles não foram para lá senão pelo voto popular. Todo político que tem mandato foi eleito pelo voto popular. Então não adianta protestar agora, falar em golpe militar, se você ajudou a eleger essa gente. É preciso que você tenha um mínimo de consciência política. Porque a projeção do partido é que o Tiririca salte de 1 milhão para 2 milhões de votos, Ivan. E o que justifica tal... O que justifica... Muito dinheiro na campanha. Aí ele saltaria de 1 milhão para 2 milhões de votos. E agora lançando a cabo... Kátia é o nome dela, né? Acho que é. Esqueci do sobrenome acho que é dela. isso mesmo. Lançando a cabo, o senhor Valdemar da Costa Neto projeta também 600 mil votos para cabo, elegendo-a deputada. Com a projeção que ela ganhou... Pelo estado de São Paulo. E uns 2, 3 caminhões de dinheiro. Tem a dúvida. Então a política continua sendo jogada com essas peças, esses dados. O jogo de dados da política, o nome dela é Kátia Sastre. O jogo de dados da política continua sendo jogado com os mesmos dados. E nós embarcamos. Então, não adianta a revolta, não adianta a raiva dos políticos, não adianta o discurso de ódio, se nós efetivamente não prestarmos atenção nos candidatos antes de votar neles. É isso que você está falando. Esses dias eu estava lendo aqui de manhã, no Educadora de Manhã, uma análise de um cientista político da Universidade de Brasília, Paulo Kramer, acho que era o nome dele, Paulo Kramer, uma coisa assim. Ele estava fazendo uma análise nesse sentido que você está levando a conversa, exatamente vai no mesmo sentido que você. No seguinte sentido, de que não deverá haver uma grande renovação. A renovação no Congresso deverá ser muito superficial, muito pequena. E a pesquisa para o Senado em Minas Gerais, liderada por Dilma e Aécio? Pois é. Veja, por enquanto é uma pesquisa, não é voto, mas deverá se confirmar, porque certamente as pessoas vão votar nessas personagens. Nós fizemos uma enquete no Facebook da Educadora ontem. Bolsonaro disparado na frente. É uma enquete, não tem fundamentação teórica, científica nenhuma. É do Facebook. Lula em segundo? Pois é. O Lula que hoje completa 2 meses preso? Pois é. E no Congresso nós não deveremos ter uma renovação. Todos aqueles que estão lá sendo acusados disso, daquilo, denunciados para isso, para aquilo, mala de dinheiro para cá, apartamento com milhões e milhões e milhões para cá, essa gente deve ser eleita, reeleita. A renovação vai ser mínima. Mas isso só vai acontecer se nós deixarmos, porque o voto é nosso, pô. Se nós deixarmos, se nós votarmos nessas pessoas, a gente tem falado nisso. Cara, qual é o critério? Tem gente que pergunta, como é que eu faço para votar? Pô, o primeiro critério, pega a relação dos denunciados. Nós vamos votar em deputado no Estado de São Paulo, tanto para deputado estadual, quanto para deputado federal, quanto para senador, no Estado de São Paulo, governador, no Estado de São Paulo. Não é para pegar do Brasil inteiro, é só a relação do Estado de São Paulo. Razoavelmente dá para se fazer isso. Espera um pouquinho, esse cara aqui é denunciado na Lava Jato ou denunciado na Operação Aspirador de Pó. Não vai. Esse eu não voto nele, de jeito nenhum. Esse é o primeiro critério. Depois, aí cada um tem os seus critérios pessoais e subjetivos, né? Mas o primeiro critério tem que ser esse. Pô, o cara foi denunciado na Operação Aspirador de Pó. Não vou votar nele. E não entrar nessa de, não tem quem votar. Vou votar no Tiririca como voto de protesto. Não.
Não. Ou vou votar na Cabo, porque ela matou o bandido. Ela matou o bandido. Ela cumpriu a obrigação dela. Da mesma forma que o entregador de pizza entrega a pizza direitinho todo dia, quando sai da pizzaria, né? Ele vai na tua casa, ele leva a caixa da pizza e entrega a caixa da pizza. Então, isso não descredencia ninguém, ao mesmo tempo que não credencia ninguém. O cargo público, não. 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 Isso não credencia um cargo público. Você cumprir as suas obrigações... Vote nela porque ela é bonita, então, pô. Né? Isso não credencia ninguém, nem descredencia, mas vamos prestar atenção. Você perguntou hoje sobre o acidente pelo menos o que me foi passado, do GCM aqui em Limeira? Que estava, pelo que eu entendi, ele estava limpando a arma e aí ele mesmo disparou contra a própria mão. A história é essa. Ficamos sabendo que um guarda civil municipal manuseando a arma, não sei. Talvez limpando a arma, manuseando a arma, não sei o que estava fazendo, manuseando a arma, que é a ferramenta dele, né? De trabalho. A ferramenta de trabalho do guarda civil municipal é a arma dele. Ele estava manuseando, de alguma forma, a arma na sede da corporação, não era da casa dele. Não era a arma dele na casa dele, era a arma da corporação na sede da corporação. Ele estava manuseando essa arma, nós não sabemos de que forma, ele estava manuseando essa arma e houve um disparo, segundo informações, um disparo acidental que atingiu a mão dele, ele teve que passar por cirurgia, internado e passar por cirurgia. Eu estava perguntando para o Fedato aqui no programa, porque eu estou estranhando. A prefeitura não deu uma vírgula de nota sobre isso. Espera um pouquinho. Você ainda estranha? O cara deu um tiro na mão dele. Que tem isso? Espera um pouquinho. Você ainda é um estranha? guarda civil municipal na sede da corporação, com a arma da corporação, manuseando a arma. Isso é de interesse público. Isso é notícia de interesse público ou não é? E o guarda civil municipal ou eu não sei que mais usa nada. O carro da corporação para levar com o giroflex ligado, para na faixa de segurança para levar a filha na escola. O secretário falou que é normal isso, né? Que nós temos que tomar cuidado para não expor a garotinha. É verdade. Essa é a preocupação do secretário, não expor a garotinha. Eu tinha esquecido disso aí. Ele falou que é normal isso. Agora, já tem nenhum, um bocado de tempo dessa ocorrência, não é? Não é uma ocorrência de agora. O do tiro? Não. O do tiro aconteceu essa semana. O do uso do veículo? Do uso do veículo oficial. Oficial para levar a filha para a escola. Fins particulares? Isso. Uso de veículo oficial para fins particulares. Sim. Tem uns 2 meses essa história, proibido, não tem? É proibido. Tem uns 2 meses a história, não tem? Mais ou menos. E até agora? É. E até agora, qual foi a satisfação dada à população, além da fala do secretário que disse: vamos tomar cuidado com essa garotinha para não expô-la, a filha do GCM? Não é da garotinha que se trata, não. É de outra coisa que se trata. Não se trata da garotinha. Se trata da notícia de interesse público. Ou então eu não sei de mais nada. Tem uma coisa interessante aqui. Boa tarde, Caio e Ivan. Tem uma postagem no Facebook que a família do cara morto vai receber 750 mil reais e 3 mil por mês. Carlinhos do Grota. É mentira. É mentira. Não é verdade isso. É mentira, tá? É mentira. Até porque nenhum processo correria com essa velocidade, né? Não. Ele foi morto, logo depois surgiu a notícia, é fake news. Não, é mentira. Não é verdade, não. E outra... É mentira. E as decisões de indenizações pecuniárias na justiça no Brasil são muito baixas. Muito baixas. Não chegam a esse nível, mas nem perto desse nível. 750 mil de indenização, mais 3 mil por mês. Nem perto disso. Alguma mente muito criativa inventou essa história e colocou essas grandes indenizações pecuniárias em ações na justiça são comuns nos Estados Unidos. Aí tem gente que fica milionário entrando com ação contra o governo, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil as indenizações são muito pequenas. A justiça brasileira não adota esse nível de indenização. Para começo de conversa, né? E da onde surgiu isso? Isso é mentira, não tem nada a ver. É absolutamente fake news essa história aí da moça. Mas tem gente que acredita e que espalha, fake news, mas não é verdade não, viu, Carlos? Há fake news e há falta de informação. Sim. Né? E nós estamos falando de falta de informação. Eu estou estranhando, porque estou falando de uma informação de interesse público. Estou falando de um guarda civil municipal, portanto, um agente público concursado, que se feriu
deu um tiro na própria mão. Nós não sabemos, né? Não, foi um acidente, né? O que tudo indica foi um acidente. Não sabemos. Pode ter sido um acidente, pode não ter sido. Uhum. A informação que há é que é um agente público, um agente público, um guarda civil, na sede da corporação, com a arma da corporação, um tiro na mão. Segundo consta, ele estava manuseando a arma. Não se sabe como, e acabou atingindo a própria mão. Essa informação. Até aí tudo bem. Só que é uma informação de interesse público isso. Porque tudo aí é público. O guarda civil é público, a sede é pública, a arma é pública. Tudo é público. É um agente público ferido num acidente, que não está muito claro, porque a prefeitura não deu uma vírgula de nota. Da mesma forma que a prefeitura não informa o que aconteceu com aquele policial não, né? Guarda, que foi pego dirigindo um carro oficial com giroflex ligado, parando na faixa de segurança, várias coisas erradas, né? E levando a filha para a escola. Aí o secretário disse que abriu uma sindicância. Para apurar o quê, meu amigo? Para apurar o quê? A imagem está mostrando tudo. Carro da guarda fardado, a escola, a faixa de segurança, a criança sendo levada pela mão. Apurar o que mais? E as imagens são de mais de um dia. É apenas apurar o que mais? É apenas o cumprimento da formalidade. Tem que se, apurar tem que se o que instalar, mais? Não é isso? Como tem que se instalar uma sindicância para se apurar esse fato também? Esse fato do ferimento do guarda, tem que se apurar uma sindicância. Só que as sindicâncias são apuradas. Nós nunca sabemos o resultado da sindicância. Caio, num dado momento, a sindicância ela é renovada. Caio, são 6 meses de sindicância, renovados por mais 6, renovados por mais 6, e aí não acontece nada com o cidadão. A comunicação da prefeitura não deu uma vírgula. Uma vírgula porque eles sobre estavam isso. preocupados em informar o fato histórico, a instalação dos semáforos, da rotatória do enxurro. Demanda histórica. Eu fiquei impressionado quando eu li aquilo, quase que eu entrei em estado de choque. É impressionante, né? Quase que eu entrei em estado de choque quando eu li aquilo. Demanda histórica. Nossa, rapaz do céu. Não... Aí o prefeito fala que vai resolver a questão por 5 ou 6 anos, mas que o ideal é uma obra cuja uma parte da via passe por baixo e a outra passe por cima. Quer dizer, o prefeito ele sabe que isso a concessionária não vai fazer. Nem hoje, nem nunca. Não, a concessionária não. A concessionária não vai fazer. Não vai fazer. A rodovia está sob concessão, então o município também não vai fazer, porque não tem dinheiro para fazer isso. O que ele sugeriu é algo parecido com o que tem em Brasília. Brasília não tem esquinas, porque a via que vem, né, passa por baixo de uma via que a cruza, né? O que ele propõe é mais ou menos isso. Ele está propondo uma passagem subterrânea? Ele está propondo uma passagem subterrânea, uma obra de milhões e milhões e milhões de reais que ele não vai fazer, que a concessionária não vai fazer, que seria, segundo ele, a condição ideal para aquele local. Pois é, mas a condição ideal para aquele local, esquece. Esquece. E aí o seu Sérgio Lordelo, que foi fazer campanha contra o Paulo Radiche, já no final do mau governo do Paulo Radiche, do governo mal avaliado do Paulo Radiche, batendo palma para o prefeito, o Sérgio Lordelo, que foi secretário do Pedrinho Quil e que nada fez naquela região. Depois criou um movimento, porque tem muito acidente nessa região. Acidente com morte faz, um bocado de tempo que não tem. Tem muito acidente. Aí criou um movimento. Coincidentemente, o movimento foi 1 ou 2 meses antes da eleição. Coincidentemente, ele esteve aliado ao atual prefeito. Coincidentemente, ele se manifesta agora. Parabéns, prefeito. Que papelzinho, hein, Sérgio Lordelo? Que papelzinho, hein? Que papelão, né? Que papelão. Agora está satisfeito com a implantação e tomou uma de meia dúzia de semáforos? do prefeito, tomou uma traulitada do atual prefeito, né? Porque o atual prefeito acusou. Eu achei estranho essa acusação. Ele acusou os antigos gestores públicos e a comunidade de dormirem de touca. Comunidade somos todos nós. Eu queria entender, se ele pudesse um dia se explicar, por que a população de Limeira tem responsabilidade nessa situação aí. Não, é porque... No pensamento dele... Porque o mau prefeito atribui tudo de errado... A culpa nunca é dele, é dos outros. A culpa nunca é dele, aos que passaram. Mas estou citando pontualmente o Sérgio Lordelo, que foi secretário, enquanto foi secretário não fez nada para resolver a questão. E depois, 1 mês ou 2 antes da eleição,
fez um movimento para atacar o Paulo Radich, sabendo ele que o prefeito pouco, quase nada pode fazer. Tanto é que esse não está fazendo nada. Nada, né? Nada. Fez uma coletiva ontem. Festa. Fez uma coletiva ontem, veio o Roberto Moraes, que é deputado estadual. Pois é. De Piracicaba. Pois é. Então, o Roberto Moraes é que talvez tenha feito alguma ação. E o Roberto Moraes só fez por duas razões. Primeiro, porque lá é Limeira Piracicaba. Segundo, porque ele quer amealhar algum votinho aqui. Ganhar um voto. O pai da criança, né? Só por isso, quer aparecer com o pai da criança. Muito bem. Então veio o Roberto Moraes como deputado estadual para anunciar uma conquista histórica para Limeira. Meia dúzia de semáforos. Que meia dúzia? 3? Não, parece que é o número maior de semáforos. Não, tá aqui no release da prefeitura, 3 semáforos. Meia dúzia, não. Que vão ser plantados lá com o dinheiro da concessionária. A concessionária que vai plantar os semáforos lá. A Prefeitura de Limeira não vai ter gasto nenhum com a instalação de semáforos. Em vez de demanda histórica, acho que o termo mais apropriado seria uma demanda pichuleca. Não é? Não seria mais apropriado? Uma demanda pichuleca, porque você... Olha, rapaz do céu, eu acho até vergonhoso isso. Quem não tem o que apresentar, apresenta esse tipo de coisa. Demanda histórica. Foi necessário um esforço hercúleo deste governo para arrancar da concessionária 3 semáforos, que ela vai botar aí e falar, agora você se vira com os semáforos, eu não vou dar manutenção, não. Mas nós vamos colocar lá agentes de trânsito para educar o trânsito. Eu espero que vigiar o trânsito. Espero que seja para educar o trânsito, não para dar multa. O termo é vigiar. Porque a indústria da multa aqui em Limeira está uma coisa assombrosa. A indústria da multa aqui em Limeira, nunca antes na história dessa cidade. É um tal de canetar, que nós nunca vimos. Então, eu espero que os agentes de trânsito, nesse caso, sirvam para orientar o trânsito, porque o motorista, de fato, vai ficar confuso. Aquele que não está acostumado com o semáforo e que faz aquele caminho todo dia, vai ficar um pouco confuso, sim. No começo vai ficar, depois ele se adapta ao semáforo, né? Depois ele se adapta à nova realidade. Agora, é muito triste quando um governo improdutivo, um governo que nada realiza, fala que a implantação de semáforos numa rotatória é uma demanda histórica. Realmente a realização de uma demanda histórica, né? E por realmente aí... é muito triste. A gente está fazendo ironia com isso porque não tem como você tratar, não tem outra forma, não dá para você tratar isso de uma maneira séria. Né? Então a gente está fazendo ironia com esse assunto desde que nós descobrimos que o prefeito ficou beiçudo porque a educadora deu primeiro essa informação. Ele disse que despencou um beiço desse tamanho, você ficou com 2 picanhas penduradas na boca porque a educadora deu primeiro a informação, ele queria ser, né, claro, aquele que iria faturar, né, todo o brilho e a premiação dessa demanda histórica, da realização de uma demanda histórica. A gente só tem como tratar isso como ironia. Porque, olha, você olhar a sério essa situação, a análise que você faz é a seguinte: como Limeira se apequenou, como Limeira se rebaixou. Uma cidade que está recebendo de presente, de grego, 3 semáforos. Dizer o governo que está realizando uma demanda histórica é ver Limeira muito apequenada. Eu acho, para encerrar esse nosso papo na sexta-feira, que os semáforos vão melhorar a fluidez do trânsito naquela região. É o que a gente espera. E devem também deixar o local mais seguro. O que não pode é, primeiro, o seu Sérgio Lordelo ter esse tipo de comportamento, né? Porque o que ele estava pedindo ali era outra coisa. Ele estava pedindo viaduto. Essa seria uma realização de uma demanda histórica. Exatamente. Aí sim. Então, se você acesse um viaduto, a realização primeiro de uma tudo, demanda histórica. Primeiro de tudo, o seu Sérgio Lordelo tinha que ser coerente com o que vinha pedindo. Né? Ex-secretário Sérgio Lordelo. Tinha que ser coerente. Porque não gostava do Paulo Radich, batia no Paulo Radich. Gosta do atual, então o atual pode fazer qualquer coisa. Que ele bate palma. Ah, tá bom, que maravilha. Né? Veja bem, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, não foi uma vitória do prefeito municipal. De jeito nenhum. Né? Foi uma decisão. Humilhação. Foi uma decisão da dona da rodovia. Isso é uma a humilhação. Dona da rodovia é a Intervias. Então não dá para o prefeito querer
louros de uma vitória que não é dele. Quando você tem como realização... Aliás, nem vitória é, não é? Quando Foi você uma tem... solução paliativa, porque o Paulo Radich fez isso na rotatória da Covabra, fez isso na rotatória do Tigrinho, foi criticado por isso à época, depois a solução provou-se uma solução razoável, quer dizer, foi replicar... É razoável né? no momento. Foi replicar o que o Paulo Radich tinha feito na rotatória da Covabra e replicar o que o Paulo Radich tinha feito na rotatória do Tigrinho. Foi isso que foi feito. O que não dá é para vender um discurso de que soluções estão sendo dadas para os nossos problemas, porque não estão. Que está tudo bem na cidade, porque não está. Comprar anúncio no Faustão, no Fantástico, na novela da Globo, tentando mostrar uma Limeira diferente do que ela é na realidade. Isso não dá. Para fazer a população engolir, goela abaixo, que esse governo é bom quando não é. É realizador quando não é. Propõe soluções quando não propõe. É criativo quando não é. E nós estamos aqui para isso mesmo. É para incomodar político, é para deixar político desconfortável. Soltando pum. Ô, Caio Bortolã. Está dizendo aqui o Júlio Castro, foi uma antiga ideia da Secretaria de Governo do Radich, exatamente. Na época, eu mesmo critiquei muito a Andréa Soares, que era uma técnica na Secretaria de Trânsito, de Mobilidade Urbana. Ela foi trocada pelo professor Sebastião, que era um político, né, no final do mandato do Paulo Radich, mas foi uma implantação sugerida pela Andréa, técnica de trânsito, coisa que o atual secretário não é. Não é técnico, sabe nada de trânsito, sabe nada de mobilidade urbana. Mas foi colocado semáforo na rotatória do Tigrinho, colocado semáforo na rotatória da Covabra. Paliativo. E agora é um paliativo que vai ficar 200 anos aí. Porque é inviável economicamente fazer um viaduto, é inviável economicamente, pelo menos nos dias de hoje, fazer uma passagem subterrânea, né? Isso seria o ideal, mas o ideal, infelizmente, nós sabemos que é, para não dizer inviável, impossível. Né? Então não divulguem que a solução é para 5, 6 anos, que depois vai ter uma outra solução. Não, não vai ter. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Olha, de qualquer maneira, de qualquer forma, apesar de tudo, de qualquer forma e apesar de tudo, desejo a você um excelente final de semana. Para você também. Aos nossos amigos e amigas ouvintes também, um excelente final de semana a todos. E até segunda-feira. Ivan, costumo dizer que o final de semana seja... Eu vou pedir a Nani que apresente o programa, porque a minha garganta já foi pro beleléu. É um excelente, um surpreendente final de semana. E que seja um final de semana... Vai ter futebol, os nossos times vão jogar, o Santos vai jogar, o Palmeiras está muito bem, vai jogar, São Paulo vai jogar, Corinthians vai jogar, a Educadora vai transmitir o Independente contra o Comercial de Ribeirão Preto no próximo domingo. Agora, que seja um final de semana cheio de amor, né, Ivan? Porque é o final de semana que precede o Dia dos Namorados. Sim. É na próxima terça-feira, dia 12 do mês de junho, Dia dos Namorados. Depois começam os festejos juninos, estamos em junho, né? Depois vem o inverno. Então, que seja, sobretudo, acima de tudo, um final de semana de muito amor para os casais, de namorados, amantes, casados, eternos namorados. Aproveitem. Eu já me despedi, já desejei um excelente final de semana a todos, mas não posso sair assim de forma deseducada, sem responder os amigos ouvintes aqui. O Carlos Eduardo Bronzoni, do Jardim Nereide, está dizendo para nós que, lembrando a nós que, graças ao Tiririca, que o deputado Lombardi foi eleito. Tem razão. Pois é, escreveu-se certo para Limeira escreveu-se certo por linhas tortas, não é? Por linhas tortas. Pois é, mas você pode substituir o voto que daria para o Tiririca votando no Miguel. Sim. Ajudando o Miguel a ter mais votos. Sim. E depender menos do Tiririca. O Paulo Eblin manda um abraço para a gente. Quem é o amigo ouvinte aqui que mandou um link? O Diego mandou um link aqui do G1 com todos os políticos, a relação de todos os políticos denunciados na Lava Jato. Nós vamos informar uma isso, das relações, Diego? É uma relação. Até sabe? A campanha política nós vamos informar Porque isso. Tem a Lava Jato, tem a operação não sei o quê, tem a operação não sei o quê, tem um monte de operação. A gente precisa juntar tudo isso, né? Essa prefeitura está igual ao Odorico Paraguaçu, está dizendo aqui o Renato do Jardim Esmeralda. E o outro, tem um ouvinte aqui. Odorico Paraguaçu, que na novela, né,
Me fugiu completamente o termo agora. Salamandaia? Não é, não. Não é Salamandaia? Bem amado. Bem amado. Mas não é na literatura, né? É na teledramaturgia. Odorico Paraguaçu era personagem do Paulo Gracin, do Bem Amado, a primeira novela em cores da televisão brasileira. O sonho dele era construir em Sucupira um cemitério, inaugurar um cemitério. E ele inaugurou o cemitério, ele foi o primeiro defunto do cemitério de Sucupira, obra de Dias Gomes. E tem um amigo ouvinte aqui que eu não tenho o nome dele, mas ele mandou aqui um negócio legal. Nós estamos tratando esse assunto com ironia, ele também tratando com ironia, ele mandou um negócio legal. Uma foto do antigo viaduto Santa Cruz. Opa! Olha lá, ele está dizendo, mais um semáforo. É verdade. O viaduto Santa Cruz, que tinha uma pista só, né? Uma única pista tinha. Você lembra do? Chegou a passar pelo... a gente ficava esperando, formava uma fila enorme, né? A gente ficava esperando porque o semáforo, diria meu tio avô Hélio Ribeiro, né? Que Hélio Ribeiro não, Hélio Bortolã. Hélio Ribeiro foi um gênio do rádio. Hélio Bortolã nem tanto, mas o Hélio Bortolã fazia o programa na Rádio Educadora da Rua Carlos Gomes, e ele dizia do lado de lá, né, do viaduto Santa Cruz, né? E quem estivesse ouvindo eventualmente na Boa Vista jamais entenderia o do lado de lá, né? Era uma loja, digamos, na Rua Brasil, ou na Rua São Paulo, ou na Rua 25 de Março, numa das ruas da Boa Vista. Ele dizia: a loja tal funciona do lado de lá do viaduto. Do lado de lá para quem está do lado de cá, né? E não o contrário. O viaduto Santa Cruz, que depois no governo Jurandir Paixão foi construído um viaduto mesmo lá, o viaduto chamado de Laranjeiras, né? Não, o viaduto Laranjeiras foi obra terminada, salvo engano, pelo Pedrinho Quil, que é o viaduto Francisco da Andréa. Será? Na minha cabeça foi no governo Não foi o Jurandir Paixão, porque ele não daria o nome de Francisco da Andréa, né? Ao viaduto. Não, o nome foi dado depois, certamente. Né? O viaduto foi terminado pelo Pedrinho Quil. Bom, vamos ficar com essa dúvida. Eu não sei se foi começado pelo Pedrinho Quil, mas foi terminado pelo Pedrinho Quil. Eu acho que foi começado pelo Jurandir. No começo Eu acho que foi. Da Laranjeiras. E depois recebeu o Paulo D'Andrés, que foi inaugurado no governo Pedrinho. O Pedrinho pode ter sido isso. No viaduto você não começa a construir hoje, entrega amanhã, pois né? Um grande abraço a todos. Um abraço, um ótimo final de semana a todos. Boa tarde, Educadora.